Mais uma vez eu peço desculpas que por 2 vezes a minha internet ela deu uma caída. Nas 2 primeiras vezes eu estava usando a internet aqui da minha casa. Eu fui obrigado agora nesse momento eu estou usando a internet da minha linha telefônica, ou seja, do meu Nextel. E eu estou, nesse momento, como eu disse na primeira instância, como eu também disse na segunda, a mensagem de hoje, agora por esta manhã, é tão simplesmente pela preocupação. Volto a dizer, não sei se você tem esta mesma preocupação do que eu, porém eu, como um líder, como um pastor, eu tenho uma preocupação muito grande com o que, lamentavelmente, está acontecendo nos dias atuais. Nos últimos 10 anos, ou seja, na última década, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está passando por um processo de assassinato, de homicídio. Mas como assassinato, como homicídio, pastor Augusto? Assassinato da palavra de Deus, homicídio das Escrituras Sagradas, a omissão da palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 35, o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: passará o céu, passará a terra, vírgula, porém, as minhas palavras jamais passarão. Vou repetir. Mateus capítulo 24, no verso 35. Assim diz o Senhor: passará o céu, passará a terra, vírgula, porém, as minhas palavras, ou seja, as palavras de Cristo, não são as minhas palavras, nem tampouco as tuas palavras, mas são as palavras de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo do Deus vivo. Não é o Cordeiro primogênito, é o Cordeiro unigênito, único. Porém, as suas palavras jamais haverão de passar. E o que nós vemos hoje dentro das igrejas? Qual a posição que a igreja do século 21 ela tem tomado com esta palavra? Que tipo de palavra hoje os líderes têm procurado pregar dentro das suas igrejas? Que tipo de palavra hoje o povo tem ido buscar ouvir dentro das igrejas? É algo muito preocupante com o que verdadeiramente estão fazendo com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Vamos ver lá no livro de Gálatas, capítulo 1, no verso 8. Vejamos o que o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Gálatas. Capítulo 1, versículo 8, do livro de Gálatas. O apóstolo Paulo, ele diz assim: mães, vírgula,
ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, vírgula, seja anátema. Ponto. Qual o tipo de evangelho hoje que o homem tem pregado dentro da igreja? Quando eu falei no início a respeito do homicídio da palavra de Deus, a respeito do assassinato da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, que o Senhor não o chamou para batizar, mas eu volto a dizer que, apesar de Paulo falar isso, ele chegou a batizar pelo menos 2 famílias. Mas ele insiste em dizer que Deus não o chamou para batizar, mas o Senhor o chamou para pregar. Veja bem o que Paulo diz. Para ele pregar o evangelho de Jesus Cristo, para que a palavra da cruz, ela não fosse anulada. Ou seja, ela não fosse assassinada, ela não fosse omitida, ela não fosse escondida. E lamentavelmente, hoje, a cruz não tem sido pregada, a cruz não tem sido anunciada nas igrejas. Eu sou um homem tão mortal e tão pecador quanto vocês que estão me ouvindo nesse momento, porque está sendo ao vivo, ou os que haverão de me ver um pouco mais para frente. Eu sou tão pecador e tão mortal quanto vocês assim o são. Se eu, como homem, pecador, limitado, errôneo, frágil, me entristeço com as aberrações que hoje nós vemos dentro das igrejas, com as atrocidades, com os homicídios e assassinatos da palavra de Deus, com os escândalos. Se eu me entristeço, eu fico imaginando o coração do Senhor, que é santo, que é puro, que é glorioso. Eu fico imaginando como o Senhor Jesus Cristo no céu, ele não deve se sentir, ele não deve ficar em ver a sua igreja aqui na terra do jeito que ela se encontra. Eu vejo muitas aberrações. Chegou a hora de nós tirarmos os tirar o teatro de dentro da igreja, de apagar as luzes coloridas, de tirar os candelabros da igreja, de tirar o mundo de dentro da igreja e buscarmos colocar o púlpito no seu devido lugar. Púlpito que eu digo não é o altar, púlpito que eu digo é aquele local onde o homem possivelmente há de colocar o seu livro chamado Bíblia, para ali folhear as escrituras sagradas, a palavra de Deus, e anunciar aquilo que verdadeiramente Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos mandou anunciar. Porque se você for lá no livro de Mateus, vamos lá no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7.
Você vai ver o Senhor Jesus Cristo, do meio de uma grande multidão, chamando 12 homens. E ele ajunta esses 12 homens e dá uma única missão, uma única ordem para esses mesmos 12 homens. Está no livro de Mateus, capítulo 10, no verso 7. Ele diz assim: e indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. É só isso que o Senhor Jesus Cristo quer de mim, quer de você, dos líderes atuais, dos pastores, dos bispos, dos evangelistas, dos missionários, das missionárias, dos presbíteros, dos diáconos e das diaconisas, dos obreiros em si. É só isso que o Senhor Jesus Cristo quer que eu e você, que todos nós, façamos. Que não venhamos a fazer da casa de Deus o que tem se feito. No transcorrer dessa semana, eu vi no meu Face algo que muito me entristeceu o coração. 2 pastores, um em cada sua igreja. Muita gente fala assim para mim: pastor Augusto, o senhor gosta muito de falar contra a igreja. O senhor gosta muito de falar contra os pastores. Não, não é falar contra a igreja. Não é falar contra os pastores. Eu estou aqui apenas mostrando as aberrações que esses pastores, que esses líderes fazem dentro da igreja. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Lá atrás, Isaías fez isso no Antigo Testamento. Ezequiel fez. Jeremias fez. Zacarias fez. Esses homens fizeram. Esses homens mostraram. No Novo Testamento, Pedro fez. Tiago, Timóteo, Paulo, João, Judas, não aquele que traiu a Jesus, porém aquele que tem um livro que leva o seu nome de apenas um capítulo. O próprio Cristo. Se aqueles homens lá atrás, nas suas épocas, eles mostravam o erro dentro da igreja, por que que eu não posso fazer nos dias atuais? Por que que se eu fizer, vão dizer que eu estou julgando? Então Pedro foi um julgador. Judas e João foram 2 julgadores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias foram julgadores. João, Timóteo, Tiago foram julgadores. E o que não falar de Jesus Cristo? Paulo foi um julgador. Quer dizer que eu hoje posso ver, mas não posso falar. Eu tenho que deixar correr solto as arbitrariedades, as aberrações que estão fazendo hoje dentro da casa do meu Senhor. Porque eu posso até não estar congregando na sua igreja, mas não é porque eu não estou congregando dentro da sua igreja, que se tiver algum tipo de aberração dentro da sua igreja, que eu não vou poder falar. Vou falar sim. Porque quando aqueles homens lá atrás eles falavam, eles estavam alertando as pessoas que frequentavam aquele lugar. E eu vi no meu Face, no transcorrer dessa semana, eu quero acreditar que eram pastores. Porque
Eu quero acreditar que só o pastor poderia fazer uma loucura dessa. Em uma igreja, um se fantasiou de Capitão América. E deu o nome daquele culto de Liga da Justiça. Você sabe o que é um homem fantasiado de Capitão América? Ir no altar da sua igreja, de máscara, de escudo, todo de azul. E aí? E o outro, lamentavelmente, parece que ele viu e gostou, achou que aquilo ali era de Deus, em uma outra igreja, porque eu quero acreditar que era uma outra igreja, porque o altar não era o mesmo. Ele se fantasiou de homem de ferro. E pregando o evangelho. Meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. O apóstolo Paulo, ele antes de conhecer a Jesus Cristo, antes dele ter um encontro com Cristo, ele conhecia a lei. Ele conhecia o Pentateuco. Ele conhecia os 5 primeiros livros. Porque ele aprendeu aos pés de um grande sábio. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele era rígido no que diz respeito às leis de Moisés. Mas aí eu te faço uma pergunta. Em que momento você vê Paulo fantasiado de Moisés? Em que momento você vê Timóteo fantasiado de Paulo? Em que momento você vê os apóstolos fantasiados de Jesus Cristo? Em que momento você vê Eliseu fantasiado de Elias? Ou você vê Josué fantasiado de Moisés? Ou Salomão fantasiado de Davi? Meu Deus. O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Eu vejo pessoas vendendo fé dentro da igreja. Vendendo fé. Apresentando fé. Se a minha fé não estiver no Filho de Deus, a minha ida à igreja, ela é vã. Eu sou um hipócrita. Se a minha fé, ela estiver em qualquer objeto visível e palpável, eu prefiro nem ir para a igreja. Eu vou ser um espírita, vou ser um católico. Mas a partir do momento que eu coloco a minha fé, a minha certeza no Filho de Deus, eu só vou para a igreja para adorá-lo. Eu só vou para a igreja para cultuá-lo. Perdão. Eu só vou para a igreja para agradecê-lo. Eu não vou para a igreja para buscar nada. Porque eu sei que a partir do momento que eu me disponibilizar em agradecê-lo, em adorá-lo, em louvá-lo, em cultuá-lo, mesmo não tendo aquilo que tanto eu necessito, para mim é o suficiente. Porque veja só o que fala no livro de Hebreus.
Hebreus 11. Onze, 13. O livro de Hebreus, ninguém sabe quem foi o autor, mas diz assim, Hebreus, capítulo 11, no verso 13. Diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, porém vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque o Senhor já lhes preparou uma cidade. Ainda tem gente que abre a boca para dizer que eu ou você não morreremos sem que Deus não conclua, não concretize a promessa dele na minha ou na tua vida. Mentirosos, enganadores, cães vorazes. É dessa forma que o apóstolo Paulo os chamam. Cães vorazes. Porque é a própria palavra que aqui fala que muitos morreram sem ver as suas promessas concretizadas. Até porque a sua maior promessa não estava nesta terra, estava no céu. E se nós pararmos e analisarmos, nós vamos ver que quando o apóstolo João, ali preso na ilha de Patmos, quando ele escreve o livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, que está no capítulo 2, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, nós podemos ver que todas as 7 igrejas tinham as suas promessas. Porém, nenhuma das promessas que João escreve para cada igreja da Ásia era promessa terrena. Nenhuma das promessas que João escreve às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que João faz promessas àquelas igrejas, promessas terrenas. Todas elas são promessas celestiais, ou seja, todas elas eram promessas no céu. Só que hoje, lamentavelmente, inverteram todos os conceitos bíblicos. Hoje, homens constroem bonecos com uma possível característica de Golias, o gigante que guerreou contra o povo de Israel e numa única batalha com Davi foi derrotado. Homens constroem esses bonecos e colocam no centro das suas igrejas para que o povo venha e dê uma bolacha, dê uma pancada nesse gigante, dizendo que uma vez batendo neste gigante, a sua vitória está garantida. Meu Deus. Outros estão construindo escadas de madeira gigantescas e colocando no púlpito das suas igrejas. Escadas com 7 degraus, 10 degraus ou degraus,
como você queira. E o povo vem e sobe os degraus. Meu Deus. É chamada de a escada de Jacó. Eu queria saber o que esses homens, o que essas mulheres que se dizem líderes, estão fazendo com a casa de Deus. Porque estão fazendo todo tipo de atrocidade possível. Mas o verdadeiro evangelho, ele lamentavelmente, ele não está sendo pregado. A cruz, ela não está sendo pregada. A cruz, ela não está sendo anunciada. O céu não está sendo anunciado. E se Jesus voltar agora, você que está me vendo, você tem certeza que você vai para o céu? O teu coração está aonde? Aonde você tem sido ensinado a colocar o teu coração? Que tipo de evangelho você tem ouvido, tem pregado para você? É o evangelho das facilidades, da prosperidade, da conquista, das bonanças, das vitórias, das bênçãos. É o evangelho do roda-roda, do pula-pula, do repleplé. É o evangelho das trocentas línguas. É o evangelho das centenas de revelações no único culto de 2 horas. Que tipo de evangelho que hoje tem se pregado? Que tipo de evangelho hoje que eu tenho buscado? Que tipo de evangelho que hoje você tem buscado? O negócio hoje está sério. Muito sério. Olha, quer ver uma coisa também que muito me entristece? Eu quero acreditar que não somente eu, mas você também vê nas redes sociais agora, nos endereços eletrônicos, nos Facebooks, nos WhatsApps, nos Instagrams. Antigamente, nas ruas, até hoje nós vemos gigantescos outdoors com o nome da empresa, muitas das vezes foto de pessoas, nomes. E nos endereços eletrônicos agora é o que mais se vê, anunciando vigília, anunciando conferências, anunciando congressos, anunciando cultos. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu faço inúmeros comentários, e pelos comentários que eu faço, eu recebo muitas pedradas. Mas eu não me abato com as pedradas, porque o comentário que eu faço, ele é correto. Eu vejo lá atrás, no Antigo Testamento, os profetas e os sacerdotes, todos eles procuravam não aparecer para que Deus aparecesse. Nós vemos no Novo Testamento Jesus Cristo procurando não aparecer para que Deus Pai aparecesse. Nós vemos os apóstolos no Novo Testamento procurando não aparecer para que Jesus Cristo aparecesse. E nós vemos hoje, você vai concordar comigo,
Eu não sei se você tem esta mesma observação, porém eu tenho. Esses grandes outdoors eletrônicos da mídia, dos endereços eletrônicos das redes sociais, principalmente no que diz respeito a outdoors eletrônicos cristãos, volto a dizer, anunciando congressos, conferências, cultos, vigílias. Eu vejo nomes de vários homens e várias mulheres. Eu vejo fotos de vários homens e de várias mulheres. Vigília tal, o fogo vai descer e não sei o quê. Preletor com participação, fulano, beltrano, ciclano. Mas eu procuro de ponta cabeça. Eu não vejo o nome de Jesus Cristo. Eu não vejo o nome de Deus. Quando eu vejo o nome de Deus, é simplesmente pelo nome da igreja, Assembleia de Deus. Mas não Deus como centro, não Jesus Cristo como centro, mas o centro desses outdoors eletrônicos é o homem. A Trindade não aparece, mas aparece a criação da Trindade. Várias fotos. Teve um outdoor aqui que eu contei e mostrei para minha esposa. 30 nomes de seres humanos, 30 fotos de seres humanos. Missionários, missionárias, pastores, presbíteros, cantores, fulano, profetas, fulano, beltrano, ciclano. E eu procurei de ponta cabeça, virei meu celular daqui, virei meu celular dali, fui no meu computador, que a tela é um pouco maior, procurei ver. Eu não encontrei o nome do Senhor, mas encontrei o nome de muitos homens e muitas mulheres. Jesus Cristo, ele foi omitido naquele outdoor eletrônico. E só apareceu o homem. Como se o homem é que fosse fazer todas as coisas. Quando na verdade o homem não faz nada. A própria palavra de Deus, ela diz que nada acontece sem que Deus não permita. Não cai uma folha de uma árvore ou fio do cabelo de um ser humano, se Deus assim não permitir. O Senhor Jesus Cristo já não é mais o dono da sua casa, ou seja, da sua igreja. O homem assim o é. Já não se ensinam, já não se anunciam mais a cruz. Já não se anunciam mais o céu. A cruz se tornou supérflua. Algo que ficou no passado. A cruz ficou no passado. O céu ficou no passado. E as pessoas acham que o céu está muito lá na frente. Ainda falta muito para o céu vir. Eles se enganam que além de existir o céu, também existe um inferno. E o inferno é para aqueles que omitem a cruz. O inferno é para aqueles que omitem o céu. O inferno é para aqueles que omitem a cruz de Cristo. O inferno é para aqueles que só falam deste mundo. Que tipo de evangelho você tem pregado? Que tipo de evangelho você tem buscado? Você tem comprado a sua fé? Você tem vendido a palavra? Isso é muito sério. Muitos vão dizer para mim, mas pastor, eu tenho que sobreviver. Sim, então vai trabalhar. Porque olha só, o apóstolo Paulo, abaixo de Jesus Cristo, foi o homem que mais evangelizou. É um homem que escreveu 11 epístolas. Mas ele trabalhava.
Ele era fabricante de tendas. Ele não era pesado a ninguém. E aí? Quando o Senhor diz que o trabalhador é digno do seu trabalho, não é dinheiro não, hein? Tá? Não é dinheiro não, hein? Engana-se quem pensa que é dinheiro. Não é dinheiro. Teve homens lá no Antigo Testamento que foram ofertados a eles ouro, prata, alimento, e eles abriram mão, a ponto dos ofertantes que eu oferte isso ao seu discípulo. Meu Deus, eu não vejo os apóstolos, o evangelista, eu não vejo esses homens, ou o próprio Cristo, eu não vejo esses homens aceitando dinheiro para levar as boas novas, para anunciar a cruz, o céu, falar do inferno. Os homens aceitando dinheiro ou cobrando para tal. Eu não vejo os levitas do Antigo Testamento cobrando para entoar. Eu não vejo os levitas do Antigo Testamento cobrando para entoar cântico ao Senhor. Eu não vejo. Tudo hoje, lamentavelmente, dentro da casa de Deus, se tornou comércio. Os líderes se tornaram empresários. As igrejas se tornaram empresas. Se tornou consumidor. Os sacerdotes constroem as suas empresas chamadas igrejas. A obra de Deus. E o povo compra. Meu Deus. O que fizeram com a casa? Assinaram a cruz. O céu. Já não é o ruim. A casa não precisou da ganância dos outros. Peço nesse momento essa aí. Eu lhe peço em nome, Senhor. Muito aleluias. Começou a dar um. É que o tempo aqui. Cuidado com o que você tem ido buscar dentro da igreja. Com o alimento. Com a. Oh, Jesus. Se alimente com a cruz.
Se alimente com o céu. E saiba que existe um inferno. Dizer. E volta, meu Deus. O inferno é para aqueles que o inferno é para também. O inferno é para aqueles que omitem o inferno.